Todos irmãos, amigos, a minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma segunda-feira, dia 2 de maio, estamos aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus e convidamos você para participar conosco. Deixe a sua mensagem, compartilhe, para que outros também possam ser edificados pela Palavra do Senhor Jesus. Convido a todos para lermos Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 25. Vamos estar meditando um pouco nesta palavra. Se possível, pegue a sua Bíblia e medite conosco. Tiago, capítulo 1, versículos 21 ao 25. Também, se houver alguma dúvida, você pode deixar a tua pergunta, a tua participação. E às vezes outros precisam também ouvir. E na medida do possível nós estaremos respondendo, estaremos auxiliando. O nosso prazer é compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 21 ao 25, diz assim: Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. É bom ouvir mensagens, cânticos. É bom ouvir leitura da palavra de Deus, explanação. E é importante quando nós nos voltamos para as coisas espirituais e tiramos tempo para meditar nas coisas de Deus. Porque os dias passam depressa e é tantas tarefas, tantos afazeres e dificuldades da nossa vida, e às vezes dedicamos a nossa vida, em sua grande parte, ao trabalho material, temos o nosso tempo muitas vezes dedicado à família, dedicado muitas vezes na solução de problemas, na busca de objetivos, em todas as circunstâncias voltada para a nossa vida material. E às vezes nos esquecemos de que o ser humano não é apenas corpo. Porque o dia que o espírito sai do corpo, o corpo não faz mais nada. Então nos alimentamos o nosso corpo e esquecemos do espírito. E é bom quando temos este momento para nós podermos refletir um pouco. E a palavra de Deus aqui, nosso amado irmão Tiago, escrevendo, ele disse: Por isso, rejeitando toda imundícia. O que é imundícia? Aquilo que não é puro, aquilo que é sujo. Tem coisas que tentam se colocar que é normal. O pecado, os vícios, nada disso é imundícia mais, virou tudo normal. E há tanta propaganda que até as crianças, ou a começar das crianças, são bombardeadas para serem influenciadas
para que cresçam achando que tudo é normal. Não há pecado. Pecado, a contaminação, fala de pureza, de santidade, vida diferente, isso aí é coisa do passado. Hoje temos que ter liberdade. E essa liberdade, muitas vezes, ela é confundida. Mas o conselho da palavra de Deus é rejeitando toda a imundícia. Então nós precisamos filtrar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós olhamos, né? Para onde nós olhamos, aquilo que vamos nos alimentar. Porque a pessoa vive daquilo que se alimenta. Ninguém se alimenta de arroz e vive de caviar. Então, as pessoas vivem do que se alimenta. E na vida espiritual é a mesma coisa. Quando a pessoa se alimenta da imundícia, do pecado, é disso que ele vai viver. Mas quando a pessoa se alimenta da palavra de Deus, se alimenta das coisas espirituais, ele vai se encher das coisas espirituais. E revestido do poder de Deus, à medida que ele vai se enchendo das coisas espirituais, a imundícia, o pecado, a contaminação vai saindo. É como você pegar um copo cheio de água suja. E se você colocar debaixo da torneira com a água limpa, à medida que a água limpa vai entrando, a água suja vai saindo. Mas se você pegar o copo e colocar ao lado da torneira, não ir enchendo da água, não vai ser purificada aquela água, vai continuar. Aquele copo vai continuar com água suja. Então precisa ter uma purificação na nossa vida. Então o apóstolo aqui, Simão Tiago escreve dizendo, rejeitando. Então quando eu não recebo a imundícia, eu rejeito. Quando eu fico dando ouvido para a imundícia, olhando para a imundícia, eu não estou rejeitando, eu estou vivendo aquilo, eu estou me alimentando daquilo. E diz também aqui, superfluidade de malícia. O que é superfluidade de malícia? Superfluidade é uma abundância desnecessária, é excesso. Demasia. Então o excesso de malícia, de habilidade para enganar, de astúcia. Esse excesso de astúcia que não convém para o cristão. E a palavra de Deus diz aqui que precisa deixar. Tem gente que ele vê malícia em tudo, vê maldade em tudo, porque ele se enche daquilo. Enche de maldade, enche de malícia, e aí é aquilo que ele vai viver. Então precisamos buscar a simplicidade. Diz aqui, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então o objetivo da palavra de Deus é salvação de almas. O objetivo não é apenas que você tenha uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida próspera, uma vida sossegada, uma vida saudável, fisicamente, na nossa trajetória, durante o percurso da nossa vida aqui. Mas muito mais que isso. Além de tudo que podemos ter, conquistar ou adquirir nesta vida, a salvação das nossas almas. A preocupação que temos muitas vezes em ministrar a palavra, em anunciar o evangelho, é a salvação de almas, é a eternidade, é que a pessoa possa alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Aquele que olhando do céu à terra não viu o justo sequer, e nos diz a palavra que ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e achando-se na forma de servo, foi humilde até a morte, morte de cruz, para levar sobre si os nossos pecados.
cumprindo o que o profeta Isaías já profetizara no capítulo 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, ele sentiu as nossas dificuldades para salvar a nossa alma. Porque o homem outrora tinha entregado-se ao pecado, à desobediência e, consequentemente, à morte eterna, à separação eterna do homem de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, na sua grandeza, não quer que algum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Isso nós encontramos nas Escrituras, na Epístola de Pedro. Então nós precisamos receber, e receber com mansidão, com humildade, na simplicidade, receber a palavra que é enxertada, a palavra que nos purifica, a palavra que transforma. Evangelho de João, no capítulo 15, nós encontramos que o Senhor disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra de Deus. Quando nós analisamos, quando nós meditamos nela, quando nós vivemos por ela, é ela que nos purifica. E quando nós recebemos a palavra, diz aqui, e seres cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Tem gente que gosta de ouvir mensagem, gosta de ouvir as pregações, gosta de ouvir estudo, gosta de ouvir a palavra, mas quando sai dali, ou quando ele deixa, ele já esquece tudo, não se preocupa, ele apenas estuda. É como aquele que quer ser um bom profissional e faz cursos e cursos e cursos e não coloca nada em prática. Será que ele vai chegar a ser um bom profissional? Aquele que quer ser motorista e ele vai estudar, estuda as placas de trânsito, estuda as leis, estuda o código de trânsito, estuda todas as regras, e ele fica só estudando, mas não pega para a prática. Não vai pegar realmente o carro, dirigir, aprender o funcionamento, a prática da direção. Será que ele vai ser um bom motorista? É certo que não. Então diz aqui a palavra do Senhor: e sedes cumpridores da palavra. Aquele que cumpre, aquele que faz, aquele que vive a palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque aquele que ouve apenas, tá lá, ele escuta, ele fica lá ouvindo, pode estar bem atento, presta atenção, mas se ele não colocar em prática, não vai surtir efeito nenhum. Ele vai estar enganando a si mesmo. E porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Quantos que gostam muito de espelho? E vai lá e olha e se penteia. O homem vai lá, às vezes desenha barba e se barbeia. A mulher vai lá e vê os detalhes. E quantos envolvidos na vaidade e vê qualquer detalhe pequeno e fica apreciando. Mas quando saiu dali, você não está contemplando mais. Então diz que aquele que ouve a palavra, mas não é cumpridor, é semelhante àquele que contempla. Você pode passar o dia todo se observando no espelho. Mas quando você sair dali, os teus olhos se focam em outras coisas, a tua mente se foca em outras coisas, não lembra de que tal era, passou. Porque se contempla a si mesmo e vai-se logo esquece de como era. Se foca em outras coisas, se preocupa com outras coisas e a vida vai seguindo o seu curso. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quando nós olhamos
para a bem-aventurança. O que é bem-aventurança? É felicidade. E o mundo busca felicidade. Quantos que buscam felicidade na prostituição, outros buscam nos vícios, outros buscam felicidade em amigos, em festas, tantas formas, tantos lugares que as pessoas vão tentando buscar a felicidade, mas a verdadeira felicidade é a bem-aventurança, a felicidade plena, aquela que nasce de dentro para fora. Não aquela que vem de fora para dentro, porque isso é uma alegria passageira, é um momento que passou. Passa aquele momento, fica apenas na lembrança, na memória. Mas a verdadeira felicidade, ela nasce dentro de nós. Porque o nosso prazer, você começa a sentir as coisas espirituais, a presença de Deus, a glória do Senhor, e você começa, então, a viver já pela presença de Deus, pela palavra de Deus, já nos preparando para a eternidade com Deus. Então, diz aqui, que aquele que atenta bem, olha, coloca objetivo, esteja atento aos detalhes, atenta bem para a palavra da liberdade. E liberdade não é libertinagem, liberdade não é aquele excesso, a demasia, em que tem o pensamento que eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, que eu sou senhor de mim, eu mando na minha vida, mas a palavra de Deus é clara que há dois senhores, ou você serve um, ou você serve o outro, há dois caminhos, um é estreito, conduz à vida eterna, o outro é largo, conduz à perdição, e você ou está em um ou está em outro. Então, atentar bem para a lei perfeita da liberdade. O que é a lei perfeita da liberdade? É a lei, o que Deus estabeleceu para que você possa escolher a quem servir. O direito que Deus dá para que você escolha a quem servir. Desde a criação, Deus colocou lá no Éden duas árvores. Uma árvore da vida e a outra que se o homem comesse morria. Então seria como árvore da vida e árvore da morte. E colocou para que o homem pudesse escolher. Deu liberdade para o homem fazer a sua escolha. E o homem escolheu errado. Escolheu a morte, deixando a vida. E quantas escolhas erradas às vezes nós fazemos no nosso caminho, no dia a dia, nas nossas decisões. Mas é tempo de refletirmos e fazer a melhor escolha. Hoje temos liberdade para escolher. Uma certa ocasião, Deus colocou diante do povo de Israel a vida e disse: ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aconselha dizendo: escolha o caminho da vida para que viva. Então, a lei perfeita da liberdade é que você tem liberdade para escolher quem será o teu Senhor, a quem você vai servir. Porém, ela é tão perfeita que você é responsável pelas tuas escolhas. E que nós possamos escolher a melhor parte. Porque ainda que tenhamos dificuldades, que passamos por tentações, por provações, mas quando nós escolhemos o Senhor, nós lutamos para estar com o Senhor, nós nos esforçamos para estar com o Senhor, nós não somos ouvintes esquecidiços, onde ouvimos a palavra hoje e amanhã já não lembramos mais nada do que foi falado, deixamos de lado a mensagem e continuamos o curso da nossa vida, achando ser Senhor de nosso ser. Mas quando nós escolhemos o Senhor, nós procuramos observar a sua palavra, nós passamos a ser fazedor da obra. Vivemos a prática do Evangelho, a prática da mensagem, a prática que nos leva
cada vez mais ter experiências com Deus e crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E quanto mais vamos nos aproximando de Deus, mais vamos sendo purificados, preparados para o grande e glorioso dia do Senhor. Então vem a verdadeira felicidade. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Você quer ser bem-aventurado no seu feito? Quer chegar à felicidade plena e estar com o Senhor para sempre? Não seja apenas ouvinte, esquece disso, mas seja fazedor da obra. Seja alguém que tenha uma decisão firme e viva a palavra do Senhor. Atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Atenta bem para a mensagem. Deixa de lado toda a imundícia. Deixa de lado a malícia excessiva. Deixa de lado aquilo que aborrece a Deus. E que a palavra de Deus possa ser enxertada em cada um, em cada vida. E que nós possamos ser preenchidos pela palavra de Deus e viver por ela. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. Vamos orar, vamos estar falando com Deus, buscando a presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, que esteja orando, a favor do pastor João Adriano, ali da cidade de Ibitinga, que está hospitalizado. Vamos estar orando que o Senhor possa dar graça, paz, dar saúde. Ali o pastor João, orando a favor, irmão Rodolfo, ali de Santa Bárbara do Oeste, também está enfermo, hospitalizado, até a última notícia que tivemos, né? Está hospitalizado, mas vamos estar orando que o Senhor Jesus possa abençoar, dar saúde, operar o milagre ali na vida do irmão Rodolfo. E os demais que pedem as orações, lembrar, apresente diante de Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, pelas bênçãos, pela vida. Ó Deus, te louvamos por mais este momento que passamos, Senhor, meditando na tua palavra. E agora pedimos, estenda as tuas mãos e abençoa. Abençoa a cada um que tem ouvido, Senhor, a cada um que tirou este momento para ouvir a tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado, Senhor, por ti. Estenda as tuas mãos, abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, os nomes aqui apresentados, ali o pastor João, Senhor Adriano, ó Deus, também irmão Rodolfo e os demais, Senhor, que tem pedido as orações, seja através dos grupos, do WhatsApp, aqueles nomes que têm sido apresentados, colocados, que vão sendo colocados no decorrer dos dias, também que pelo Facebook. Ó Senhor, tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um, o que cada um necessita, Senhor, e pedimos ajuda. Estenda as tuas mãos, dando saúde, dando força aos teus servos e ajudando, Senhor, a cada um. Ajuda-nos a compreender e a viver, Senhor, a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e descanso. Guarda, Senhor, livra de todo mal, ó Deus, e supre as necessidades dos teus servos, abrindo as portas, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Ó Deus, dê o consolo, dê o conforto, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Convidamos você para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo. Estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. Então, quarta, sábado e domingo, às 19h30. Você é convidado para participar conosco. Também, se você deseja estudos bíblicos, conhecer mais sobre a palavra de Deus, estamos à disposição. E se você ainda não tomou a decisão de viver, de obedecer, de ser um cumpridor da palavra, não deixe para amanhã. Tome a sua decisão hoje e busque consertar a cada dia a tua vida com Deus e ter uma vida de fidelidade para com o Senhor. E a partir do momento que você toma a decisão,
ser fiel. Porque o Senhor diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos pela participação, todos irmãos, amigos que têm compartilhado, que têm participado, deixado a sua mensagem. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a cada um. E permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Tenha todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardados e amparados nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.